Não existe uma escola ideal, mas há condições que favorecem o aprendizado de estudantes com dificuldades no desenvolvimento acadêmico. Discutiremos intervenções e estratégias voltadas a otimizar o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes com TDAH no ambiente escolar. TDAH e aprendizagem. Intervenções para otimizar o processo de aprendizagem. Olá! Nessa aula vamos ver o que é possível fazer para otimizar o processo de aprendizagem. Existe uma história que eu gosto muito, que simplifica bastante bem o que pode acontecer quando a escola se esquece que alunos são pessoas únicas, com histórias próprias, habilidades individuais, conhecimentos diferenciados e propósitos variados. Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental. E o coelho queria que qualquer jeito que a corrida fosse incluída. E assim foi feito. Incluíram tudo, mas cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. O coelho foi magnífico na corrida. Ninguém corria como ele, mas queria ensiná-lo a voar. Colocaram numa árvore e disseram: "Voa, coelho." Ele saltou lá de cima e pluft, coitadinho, quebrou as pernas. O coelho não aprendeu a voar e acabou sem poder correr também. O pássaro voava como nenhum outro, mas o obrigaram a cavar buracos com uma toupeira. Quebrou o bico e as asas. Depois, já não conseguia voar tão bem e nem mais cavar buracos. Sabe de uma coisa? Todos nós somos diferentes uns dos outros e cada um tem uma ou mais qualidades próprias. Não podemos exigir ou forçar para que as outras pessoas sejam parecidas conosco ou tenham nossas qualidades. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com que elas sofram e, no final, elas poderão não ser o que queríamos que fossem. Ainda pior, elas poderão não mais fazer o que faziam bem feito. Essa é uma reflexão facilmente transportada para a realidade de estudantes com TDAH. Eles são diferentes, realmente. Precisam de olhar diferenciado, tanto do professor como da instituição. Relembrando, é significativo o prejuízo que o TDAH traz para a aprendizagem e para a vida escolar de um aluno com transtorno. Os sintomas não só causam dificuldades na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento cognitivo, como podem dar origem a problemas de comportamento e relacionamento, aumentando os conflitos e diminuindo a possibilidade de uma vida acadêmica bem-sucedida. Desse modo, as acomodações que se fazem necessárias começam com a possibilidade de adaptação do currículo, talvez até para o mínimo exigido por lei. A localização do estudante na sala de aula pode ter grande influência no seu aproveitamento. Ficar perto da janela ou da porta é um fator para desatenção, já que o que se passa por lá é mais estimulante do que as tarefas que exigem trabalho mental. O ideal é que esteja o mais próximo possível do professor, ao lado de alunos tranquilos e interessados, que talvez possam ajudá-lo nas suas dificuldades. Jamais no fundo da sala para não atrapalhar o ritmo da aula. O próprio ambiente da sala de aula deve ser controlado, nem cheio de cartazes, brinquedos e outros estímulos, nem absolutamente estéril de quadros informativos ou imagens que lembrem as atividades a serem realizadas. Conhecedor do seu aluno com TDAH, o professor pode planejar a estrutura da aula para manter sua atenção, não ficando muito tempo na mesma posição, ou com o mesmo tom monótono de voz. Se fizer contato visual, falar, mostrar um sinal combinado, ou tocá-lo levemente para fazer o retorno da atenção, essa postura será benéfica não só para um aluno diferenciado, mas para a turma de modo geral. A maneira de tratar
ensinar. E avaliar o aluno com TDAH deve sempre levar em consideração suas características especiais e individuais. No entanto, há um certo padrão no desempenho acadêmico que pode orientar o professor na sua relação com esse aluno. Alguns exemplos das dificuldades enfrentadas nas 3 habilidades básicas necessárias para um bom aprendizado são apresentados a seguir, com estratégias correspondentes que podem ser desenvolvidas de modo a facilitar esse aprendizado. Acompanhem comigo. Quando há dificuldade de leitura, o aluno vai evitar ler. Então, uma estratégia deve ser a avaliação psicopedagógica para entender o porquê dessa evitação. Quando ele tem dificuldade de identificar palavras, deve haver interação do professor antes, durante e depois da leitura da palavra. Quando a leitura apresenta trechos longos, usar trechos curtos, fazer resumos, pedir para recontar. Quando esquece o que ele lê ou pede a sequência da leitura, o professor vai utilizar técnicas para atrair atenção na hora da leitura. Esse aluno não lê em silêncio. Então é necessário ensinar a tomar nota, talvez dramatizar, ensinar a controlar o som e também o hábito de murmurar. A compreensão do aluno com TDAH e que tem dificuldade de leitura é falha. Então desenvolver a compreensão fazendo perguntas, mostrando como achar as respostas. No total, a fluência é regular, a prosódia, a musicalidade na leitura não é boa. Então, ensinar a revisar, fazer repetir, retomar, mostrando, modelando. Quando a dificuldade é na escrita, a gente vai ver que o aluno tem a apresentação mínima, não consegue escrever na linha, é desorganizado, tem marcas de borracha, então é uma escrita não muito bonita. A estratégia para melhorar esse aspecto são modelos concretos, então o professor vai mostrar como faz, dizer onde começa, pôr o dedo para fazer um espaço e outras práticas que a gente consegue mostrar de maneira prática o que é necessário. Ele tem dificuldade de iniciar a escrita, porque é difícil de mexer, é difícil controlar o motor. Então, estratégias para melhorar esse controle motor são os estímulos multissensoriais. Não na hora da escrita, mas ao longo do processo de aprendizado, ao longo de outras aulas, usando estímulos multissensoriais, como rima, palmas, música e jogo. A outra dificuldade para escrever de uma maneira adequada é o planejamento do que vai escrever, a organização, escrever na linha, fazer o parágrafo, não cortar a palavra que está sendo escrita. A estratégia para melhorar esse aspecto é usar organizadores gráficos. A grafia, a escrita, a maneira como escreve, o que aparece é imatura e vagarosa. A prática de fazer rascunho é muito importante, foi deixada de lado nesses longos anos, mas é muito necessária para esse tipo de aluno com dificuldade de escrita. Fazer rascunho e revisar o texto que escreve. A ortografia é deficiente, ortografia, como escrever corretamente a palavra na língua portuguesa. Então, a estratégia é praticar essa ortografia, usando vários estímulos durante todo o tempo da aula, não só no momento da escrita. E a mecânica da escrita, pontuação, acento, cedilhas, vírgulas. Uma estratégia é permitir o uso do computador, mas com cuidado, com critérios, para não substituir o aprendizado, é só para ensinar a mecânica. Quando o aluno tem dificuldades em matemática, ele vai apresentar lentidão ao usar papel e lápis. Como estratégia é a prática, Tudo que a gente tem de habilidade motora tem que ser praticado. Ele tem dificuldade de lembrar os fatos, por exemplo, de um problema. Então, não vai aparecer a dificuldade da operação,
mas é preciso, como estratégia, verificar se ele compreendeu o enunciado, se ele entendeu o que o problema está pedindo, para depois fazer a operação matemática. Tem uma dificuldade em alinhar os números de maneira adequada, um embaixo do outro. Então, a estratégia é usar papel quadriculado, que seria o lógico, né? Ou se não, se a escola não tem o caderno quadriculado, usar o pautado em pé. Vira a posição do caderno e a criança ou adolescente vai poder seguir por um número embaixo do outro. Esse aluno com dificuldade em matemática é regular em conceitos, quer dizer, ele não tem pré-conhecimento. Então, é claro que é necessário voltar a ensinar a tabuada e outras operações com estímulos sensoriais, fazer uma associação com rima, com música, com batida de pé, batida de palma, estímulos sensoriais que condicionem o aprendizado com a memória textual, né? Orgânica, física. Esse aluno faz muitos erros por falta de cuidado, lembrando que ele tem TDAH, ele é desorganizado, então não presta muita atenção, não vai ter o cuidado de fazer. A estratégia seria colorir os sinais de operação. É muito comum um aluno com TDAH ir mal em matemática por essa dificuldade, por falta de cuidado. Ele entende o problema, ele vai fazer a operação, mas ele lê o sinal errado. Então, em vez de fazer a operação de soma, ele vai fazer uma operação de subtração. Então, interessante seria colorir sinais de operação dos problemas, usar o giz colorido no quadro para fazer a diferenciação das diversas peças de um problema. Isso são cuidados que o professor pode ter. Inconsistência na hora de fazer a atividade matemática, a lógica, de seguir a lógica matemática. Então, como estratégia, é importante listar os passos para a resolução dos problemas. Isso pode ser feito num quadro que fica exposto na sala de aula, não só para os alunos com problemas de TDAH, que têm dificuldade na matemática, mas para todos os alunos da sala de aula, da mesma sala de aula, que podem ser auxiliados por esses recursos adicionais. O professor não pode esquecer que a retenção se faz por meio de 10% do que se lê, 26% do que se escuta, 30% do que se vê, 50% do que se vê e ouve, 70% do que se diz e 90% do que se diz e faz. Estudantes com TDAH de todas as idades enfrentam dificuldades em seu processo de aprendizagem, sobretudo em virtude do trio que caracteriza o transtorno: desatenção, hiperatividade, impulsividade. No entanto, organização e planejamento também têm um papel importante para a realização de atividades e tarefas escolares. As intervenções direcionadas para minimizar prejuízos focam principalmente esses fatores. Não existe uma lista a ser esgotada, sobretudo porque cada professor domina um arsenal próprio de ferramentas e estratégias, mas é possível indicar linhas de atuação mais efetivas para esse grupo de estudantes. Estratégias para trabalhar a atenção. Agora vamos ver algumas estratégias direcionadas às características específicas de um aluno com TDAH. Ou seja, atenção, hiperatividade, impulsividade e dificuldade em funções executivas. Antes de chamar a atenção do aluno, é importante criar um ambiente propício à concentração e preparar estratégias que estimulem o foco de maneira contínua. Técnicas como organizar o espaço de estudo, alternar atividades e utilizar recursos multimodais ajudam a manter o interesse. Quando o aluno está distraído no meio de uma explicação, sonhando acordado durante uma atividade de leitura silenciosa ou comendo lápis quando deveria estar escrevendo, o professor pode tomar algumas medidas para chamar sua atenção. Fazer contato visual falando diretamente com ele. Dividir a informação, seja oral ou escrita, em partes menores.
Dar instruções diretas, claras e breves. Dizer e escrever, ou no quadro ou no caderno. Usar esses sinais visuais, como levantar as mãos, piscar as luzes da aula, usar um pointer. Usar a audição, tocando um sininho, um alarme, um trecho de música, batendo palmas. Variar o tom de voz. Alto, sussurro, baixo, destacado. Permitir fones de ouvido para evitar as distrações e usar sinais discretos previamente combinados. A próxima fase é focalizar a atenção. A dificuldade de responder a um estímulo só. Para isso, pode-se usar gravuras, diagramas, material interessante, fazer gestos, usar estratégias multissensoriais, usar uma lanterna ou um pointer, cobrir ou remover objetos não pertinentes ao assunto, incorporar demonstrações de atividades mão na massa o mais frequente possível. Para evitar a perda do foco durante a aula e manter a atenção, o professor pode diminuir o tempo de fala somente, andar pela sala para manter a visibilidade, utilizar música ou barulho brando para ajudar na concentração, permitir o uso de fones de ouvido para evitar distrações, permitir o uso de quadros individuais, estruturar a aula de modo que os alunos possam trabalhar em pares ou pequenos grupos, usar grupos cooperativos bem definidos. O próximo passo, que é reforçar a atenção, ajuda a consolidar comportamentos atencionais. Pode-se usar sinais discretos, toque, palavras combinadas, permitir a manipulação de um objeto catalisador de atenção, bolinhas de exercício, manipulação de objetos pequenos, mas sempre aqueles que não façam barulho. Usar um relógio ou alarme para controle do tempo. Dar reforço positivo visando a motivação e a manutenção da atenção. Fazer acordos individuais com incentivo e custo de resposta. Permitir a ajuda de um colega e dar tempo extra para tarefas ou testes. É muito importante elogiar o esforço e não apenas o resultado. Pessoas com TDAH tendem a apresentar baixa autoestima, tanto pelos resultados inadequados de suas ações, como pelo esforço exercido a obter o que desejam realizar, sem obter sucesso. Desse modo, o reforço positivo no ambiente acadêmico é essencial diante do esforço realizado e não do resultado conseguido. Estratégias para a hiperatividade. A hiperatividade exige um equilíbrio entre limites claros e espaço para movimento. Sendo assim, o professor deve definir as regras e os limites da escola e da sala de aula de maneira clara, breve e objetiva. Reconhecer a necessidade de movimento e criar oportunidades para que o aluno se mova sem interromper a aula. Antecipar situações que podem ser gatilho, como atividades longas e silenciosas, variando o formato das aulas. Incluir intervalos curtos entre atividades, respeitando o tempo de autocontrole do aluno. Em caso de crise de descontrole, redirecionar para outra atividade ou ambiente. Estratégias para a impulsividade. Caracterizada pela necessidade de resposta imediata a um estímulo, a impulsividade acontece tanto com a fala quanto com a ação. E o aprendizado se dá no saber esperar e poder distinguir qual é o estímulo mais importante a ser respondido. No trabalho acadêmico, o professor pode mostrar como tomar nota antes de iniciar uma atividade enquanto o professor ainda dá as instruções. Mostrar como fazer as atividades mais fáceis e esperar a ajuda do professor quando ele estiver disponível. Modelar a forma de participar de uma conversação, reconhecendo pausas e esperando a vez. Ensinar como colocar suas ideias de maneira clara e não ofensiva. Permitir que faça outra atividade.
leitura, cantinha do lazer, jogo em silêncio, enquanto espera que o grupo termine o que está fazendo. Quanto ao comportamento impulsivo, o professor pode posicionar o aluno entre colegas tranquilos, treinar o para e pensa, técnica de autocontrole emocional, e aplicar consequências imediatas, positivas e negativas às ações do aluno. Estratégias para organização e planejamento. A organização é um dos maiores desafios para alunos com TDAH e impacta diretamente o desempenho escolar. A esse respeito, recomendo-se as seguintes providências: manter a sala estruturada, organizada e visualmente acessível. Criar um ambiente limpo, com espaço para movimentação e reagrupamento de carteiras. Estimular o cuidado com materiais e mobiliário, utilizando caixas, pastas coloridas e organizadores. Usar quadros informativos, como calendários, relógios, agendas, para treinar a noção de tempo. E ensinar o planejamento das tarefas, abordando os materiais necessários, mostrando os passos e a sequência de execução e alertando para o tempo estimado de conclusão. Antes de aplicar qualquer intervenção, o professor deve conversar a sós com o aluno e tentar descobrir junto com ele qual a sua melhor forma de aprender. Essa informação é de grande benefício para ambos. Por quê? O professor pode ajustar seu estilo de ensinar e o aluno pode reforçar sua maneira de estudar para aproveitar melhor seu próprio estilo de aprender. Estudantes com TDAH precisam de monitoramento frequente. Ao longo desta aula, compreendemos que otimizar a aprendizagem do aluno com TDAH exige uma escola que reconheça as individualidades e adapte as suas estratégias às necessidades de cada bicho da nossa fábula. Vimos que a organização do ambiente, o planejamento das tarefas e o treino da noção de tempo são as bases para reduzir o impacto da desatenção no desempenho escolar. Observamos também que o sucesso pedagógico reside na parceria entre professor e aluno, onde o diálogo sobre o estilo de aprendizagem e o uso de técnicas como para e pensa promovem a autonomia e o autocontrole. Ficou claro que intervenções simples, como o reforço positivo e o fracionamento de instruções, são ferramentas eficazes para transformar o potencial de estudante em resultados reais. Também ficou claro que não existe uma solução mágica, mas sim um conjunto de condições que favorece o desenvolvimento acadêmico e social. Quando oferecemos um ensino multissensorial e avaliações adaptadas, garantimos que o percurso escolar seja um espaço de inclusão, respeito e crescimento para todos. Espero que tenha gostado desta aula. Desejo ótimos estudos.